oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento. Pai, somos necessitados, precisamos da tua graça, precisamos do teu amor, precisamos da tua misericórdia. Ajude-nos, Senhor, a compreender a tua santa palavra, ajude-nos, Senhor, a compreender o santo ministério. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem por misericórdia, Senhor, nos escutar neste momento e ouvir a nossa adoração. Nos purifique de todo o pecado, a fim de que estejamos prontos para te louvar e te adorar em espírito e verdade. Amém. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos estamos. Hora de adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor.
terra e céus, e céus, aleluia, Jesus, e céus, e Senhor. Capítulo de número 1. Neemias capítulo 1. Ainda sobre o Neemias Passa para ele aí, ó, passa para o Iver. Neemias vai tratar de uma forma bem objetiva, né? Neemias capítulo número 1, da reconstrução das muralhas, né? A reconstrução das muralhas que estavam ao chão. Os muros estavam fendidos, a cidade estava desprotegida, não tinha portas. Foi necessário Deus impulsionar alguém para reconstruir, né, aquilo que estava ao solo. E eu acredito que Deus tem impulsionado a cada um de nós e tem nos dado uma visão para que a gente consiga, amém, meu irmão? Para que a gente consiga, em nome de Jesus, Isso, meu irmão. construir os nossos olhos por meio espiritual, né? Deus tem nos dado. Então diz assim, Neemias capítulo número 1, a partir do versículo de número 1. Diz assim a santa palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Um resumo dessa narrativa da história de Neemias. Nós sabemos que Neemias trabalhando no palácio do rei Artaxerxes, e ele recebe visita dos seus compatriotas, recebe visita dos seus irmãos, dos seus amigos, e ele faz uma pergunta: como estão os nossos irmãos que escaparam do exílio, que foram levados para o exílio, e como está Jerusalém? Aqueles homens que foram visitar Neemias disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Nós sabemos que, de uma forma bem objetiva, Deus está trazendo uma informação para Neemias por meio dos seus amigos, por meio daqueles homens, e dizendo para Neemias nas entrelinhas: é tempo de levantar-se, é tempo de vislumbrar a restauração daquilo que está derribado aos olhos do povo.
É tempo de vislumbrar o impossível. Porque na visão ali de Neemias, era impossível reconstruir aquelas muralhas. Primeiro porque o contexto político não iria permitir. É aí onde entra a mão de Deus. Muitas das vezes nós olhamos para determinadas situações e percebemos que aos olhos do homem é impossível haver restauração, é impossível haver solução para aquele problema. Quantas vezes nos deparamos com determinados problemas que a gente aqui não dá? Primeiro porque aquele cidadão, aquela cidadã não vai desempenhar nenhum esforço sequer para resolver isso. É onde entra a objetividade da oração. Porque não basta nós recebermos as notícias desagradáveis e nos lamuriar e baixar a cabeça e desistir da caminhada. Não, nós precisamos entender que existe um Deus no céu que tudo pode. Existe um Deus no céu que pode mover tudo em favor dos seus, para beneficiar os seus e cumprir a sua vontade. Nós precisamos compreender que o coração do rei está na mão de Deus. Nós precisamos compreender que Deus ainda está no controle de todas as situações. Mas foi uma situação caótica, era algo muito humilhante que o povo, os moradores de Jerusalém, o povo de Judá estavam passando. Mas Deus estava ensinando o povo muitas coisas através daquele juízo, daquela luta que aos olhos do homem, dos moradores de lá, muitos pensaram: Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. E muitas das vezes nós pensamos isso e se esquecemos o que fizemos. Nós precisamos entender que muitas das vezes os nossos atos de injustiças contribuíam para algumas penalidades. Mas aí onde é que está? Quando ele chega, Neemias vai receber a notícia: o povo está em grande miséria, está em desprezo, os muros de Jerusalém foram derribados e as portas estão queimadas. Ou seja, estamos sem condições financeiras, estamos passando dificuldades, estamos vivendo de uma forma sem segurança, porque as muralhas derribadas, o inimigo facilmente poderia entrar e não tem porta. Imaginemos dormirmos em uma casa sem porta. Será que existiria tranquilidade? Eu não conseguiria dormir. Eu ficaria vigiando ali até arranjar uma solução para reerguer aquelas portas naquele lugar. Então imagine comigo como estava o povo. A qualquer momento pode ser que o exército inimigo venha novamente, nos pegue, porque estamos desprotegidos. Neemias ouviu isso e se assentou. E quando Neemias se assenta, o versículo de número 4, ele chora. E aqui eu me recordo da palavra do salmista que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Aqui não significa literalmente que se eu estou passando uma luta hoje, amanhã eu vou ter a solução dela, não. Aqui está nos informando que tudo na nossa vida tem um tempo. Você pode estar chorando hoje, mas vai chegar o tempo de você sorrir, você se alegrar, porque o escritor de Eclesiastes ele vai dizer lá no capítulo 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos em uma determinada situação que estamos chorando, atribulados, angustiados, mas vai chegar o tempo de sorrir também. Vai chegar o tempo de se alegrar também. Vai chegar o tempo de nós olharmos para o nosso passado, bendito seja o nome do Senhor, e olhar o que Deus nos permitirá chegar e dizer: foi a tua mão, foi a tua graça, foi a tua misericórdia, foi a tua bondade. E Neemias aqui ele chora, ele lamenta por alguns dias, ele jejuma e ele ora perante o Deus dos céus. E ele diz: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Olha o que Neemias está dizendo. Neemias está dizendo assim:
eu reconheço que tu és um Deus soberano. Neemias está dizendo, eu reconheço que tu está acima de todos os reinos. Quando ele diz, tu és grande e tu és temível, ele está dizendo, não existe ninguém que possa ficar de pé diante da tua glória. Quando tu se levanta do trono para guerrear, não há quem possa ficar de pé, porque tu és temível. Glória a Deus. Nós vemos que o rei Ezequias atribulado, perplexo ali com o ataque, com as ameaças de Senaqueribe, nós vemos que Deus, ele diz assim, ó, não se preocupe, ele não vai entrar nem na cidade, ele não vai lançar nenhuma flecha na cidade, eu vou levantar um rumor, ele vai se assustar, ele vai correr, ele vai voltar para a terra dele, e quando ele chegar na terra dele, ele vai cair a espada na terra dele. Nós sabemos como foi que Senaqueribe morreu, pelas mãos dos próprios filhos. E aí, Deus ele envia um anjo, e apenas um anjo mata 185 mil do exército da Síria. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos trazendo à memória que Neemias, ele entendia que Deus era um Deus que não perdia batalha, que não perdia guerra. Ele diz, tu és um Deus grande, tu és um Deus temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Ou seja, se ele fez uma promessa a nós, pode ter certeza, a Bíblia diz que ele vela para cumprir. Velar, meu irmão, não é simplesmente anotar aqui algo e botar no baú, não. É estar literalmente olhando para aquilo ali e dizer, eu fiz uma promessa para o livro, eu fiz uma promessa para o Lucas Dias, para o Eduardo Queiroz, para o Paiva, e ele está olhando para aquela promessa. Às vezes nós esquecemos, mas ele não. Aí Neemias vai dizer mais o seguinte, Neemias vai dizer assim, tu guarda as misericórdias. O que é que ele está dizendo? Que nós merecemos era a morte, era a destruição. Mas a causa de nós não sermos destruídos, Senhor, é a tuas misericórdias. Ele está lembrando isso na oração. Aí ele vai dizer assim, agora ele vai dizer, com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Em outras palavras, em outras traduções, ouvir a oração do teu servo, que faço hoje na tua presença. E eu estou orando de dia e de noite pelos filhos de Israel, meu céu. O que eu acho tão interessante aqui, irmãos, que Neemias ele tinha motivo de sobra a não se preocupar com ele tem isso. Eu estou vivendo no palácio, estou em um alto cargo, estou diante do rei, servindo o rei. Neemias poderia ter dito assim, eu vou me preocupar com isso, eu vou meter minha mão nisso aí, vou me perder aqui a minha bênção aqui. É como se o cidadão tivesse em uma determinada localidade onde tinha muitos benefícios e vê alguém ali da sua categoria passando dificuldade, ele não. Resolve esse problema. Mas Neemias, a Bíblia diz que ele orava de dia e de noite pelos israelitas. E ele ainda diz, são teus servos. Pecado, errado, mas são teus servos. Quando ele está dizendo assim, pecado, errado, são teus servos, ele está dizendo, lembra da aliança que o Senhor fez. Aí ele diz, eu faço confissão pelos meus pecados, pelos pecados de Israel, pois temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele se coloca também na situação de um pecador. E muitas das vezes nós precisamos nos colocar nessa situação e dizer, Senhor, eu também tenho participação nisso aí, mas eu preciso da tua ajuda. E nós conhecemos a história e não dá para a gente se estender, que Neemias ele ficou triste. E o rei chega para ele e diz, teu semblante está diferente, Neemias. O que está acontecendo? Aí ele vai dizer, como eu poderia estar feliz se a minha família, se os meus amigos estão em miséria, estão sendo desprezados? E a pergunta é,
podemos nos alegrar? É impossível, irmão. Como é que a gente pode se alegrar em ver um policial tombar sem Cristo? Não podemos. Nós temos que ter o sentimento de Neemias. Nós precisamos entender que não pode. Nós não podemos ficar felizes com isso. Apenas mais um não. São irmãos. Temos que lamentar diante de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus permitiu que Neemias tivesse graça diante do rei. E diz: o que é que tu está precisando? E aí nós precisamos entender que Deus, Ele está perguntando para mim, para cada um de nós aqui: o que é que você está precisando para levantar o caído? Aleluia. Glória a Deus. O que é que você está precisando para ir ao encontro daquele que não tem força de vir para a casa de Deus para a oração? É verdade. É dinheiro? Ele pode dar. É poder, é coragem? Ele pode dar. É verdade. É unção? Ele pode fazer. Verdade. Ou é uma prova de que ele está ouvindo a tua oração? Ele pode ouvir. Então a pergunta é: o que estamos precisando para fazer a diferença, para reerguer aquelas famílias que estão destruídas? Será que nos falta coragem de chegar aqui para algum policial aqui e dizer: Deus vai contigo, Deus vai te levantar, Deus vai mudar a tua história? Acho que precisamos fazer isso. E fica a reflexão, em nome de Jesus. Todo louvor, toda majestade, toda exaltação. Aleluia. O Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor É verdade. é terrível, meu Deus, em tuas obras. Quando o Senhor quer levantar, o Senhor levanta. Quando o Senhor quer abater, o Senhor abate. Deus amado, Deus querido, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor, não queremos ser, Senhor, apenas um grupo de oração, Senhor, para cumprir um cronograma, Senhor, marcado na agenda, Senhor. Pai amado, de batalhão. Nós queremos ser homens, Pai, usados e ousados. Aleluia. Fazer a diferença, Pai amado, dentro da nossa instituição. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, cada homem, cada mulher venha olhar para nós e venha ver o brilho da tua glória em nossos rostos, Senhor, assim como o povo via, Senhor, o rosto de Moisés, Senhor, com uma glória que não era uma glória humana. Ó Deus eterno e fiel, nos dê o restante de semana mais do que abençoado, nome cheio de Jesus, do teu poder e da tua graça, e que possamos a partir de então, Senhor, vislumbrar o teu agir. Aleluia. Senhor, como o Senhor quer que venhamos falar, quando o Senhor nos mostrar por meio do teu Espírito Santo, que não venhamos temer, mas que venhamos fazer conforme a tua